Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos. E para quem não me conhece, meu nome é Luciana Musalska, eu sou psicóloga clínica com mais de 20 anos de experiência em consultório particular. Hoje eu vim falar um pouquinho da minha experiência clínica, como é que eu fiz para começar, né? Eu recebo várias ligações de psicólogos recém-formados que estão iniciando e me perguntando como é que eu fiz e etc. E eu sempre respondo com muito carinho. Eu vou ser muito sincera com vocês. Infelizmente, ninguém me deu essa ajuda. Então, eu tive que bater a cabeça na parede várias vezes para estar podendo experimentar algumas coisas. Eu acho que se alguém tivesse me ajudado do jeito que eu pretendo ajudar vocês agora, o meu caminho teria sido um pouquinho mais fácil. E aí vocês me perguntam, por que você está fazendo isso? A minha intenção é que a gente trabalhe uma corrente do bem. Ou seja, eu ajudo vocês e vocês ajudam outras pessoas, tá bom? Então assim, quando alguém que seja tiverem com o meu tempo de formada e alguém vier perguntar para vocês, esse é o meu pedido, ajudem, tá bom? Essa corrente é muito gostosa. Então como é que foi o meu início? Quando eu me formei, foi em 99 que eu terminei a faculdade, eu tava super feliz, né? Então, assim que eu peguei minha última prova, se eu não estiver enganada, foi isso. Talvez faz tanto tempo que eu acho que é isso, mas enfim. Assim que eu fiz a minha última prova, eu já sabia que eu tinha passado. E aí foi assim, simplesmente esperar o processo da nota, a entrada do documento do diploma no CRP. Na verdade, meu diploma nem tinha saído. Foi muito interessante porque eu fui a primeira aluna a entrar com o pedido de CRP daquele ano, tá? No pedido de diploma na minha faculdade, tô falando errado. E aí, assim, o que aconteceu? A minha nota saiu, eu saí correndo, já sabia que eu tinha passado, super feliz. E fui direto pedir um protocolo, acho que não era protocolo, tô até falando besteira. Protocolo era lá no CRP. Eu fui direto pedir o meu histórico, tá? E aí eu fui pro CRP. Na minha época era assim, hoje em dia eu nem sei se pode, se é dessa maneira, eu tô falando como é que foi. Eu peguei o histórico das minhas notas da faculdade, que comprovava que eu tinha passado, e levei o meu histórico para o Conselho Regional de Psicologia, que me recebeu muito bem. Naquela época, eu tinha que esperar sair o aprovado, né, do CRP para poder começar a clinicar. E eu tava super animada. Aí, então, o que eu fiz? Eu comecei a procurar o consultório para alugar. E aí, eu encontrei um consultório que era no Brooklyn Novo, que foi o meu primeiro consultório. E era para dividir com um dentista. Beijão, Marcos. Dentista Marcos Menegon, maravilhoso. Gosto muito dele, um carinho muito grande para ele, para Adriana, esposa. E eu comecei o consultório com eles no Brooklyn e foi muito gostoso, grandes amigos, trabalhei lá. E no início não tinha nenhum paciente, né? E aí aquele negócio, o que você faz? Essa é a primeira dica, tá? Eu não larguei mão do meu emprego. Eu trabalhava na época na Gradiente, era uma delícia, eu adorava. Eu era vendedora da Gradiente, eu vendia eletroeletrônicos, né, os produtos da Gradiente para pequenas revendas, ou seja, para lojistas em atacado, né, e pelo telefone. E eu não, como eu vendia muito bem e isso me ajudou a pagar toda a minha faculdade, o que eu pensei? Eu não vou largar esse emprego, porque melhor um passando na mão do que dois voando, né? E com esse dinheiro que eu ganhava da Gradiente, eu vou investir no meu consultório. E eu pensei, se eu pagava, sei lá, vamos dizer que fosse R$1.500, não sei quanto que era, mas vamos chutar R$1.500 por mês de faculdade, eu pensei. Então eu posso investir R$1.500 durante 2 anos, afinal de contas eu já paguei 5 anos mesmo, né? Eu posso investir 2 anos desse mesmo valor e vou trabalhando na Gradiente durante o dia, as minhas 8 horas por dia, e começo a clinicar bem cedo e coloco pacientes após a Gradiente à noite. E foi o que eu fiz. Então, eu iniciei trabalhando na Gradiente.
E eu acho que essa talvez seja uma das dicas que eu daria para vocês, porque muitas vezes a gente se forma e a gente quer já ir direto arranjar emprego. Bom, emprego ainda dá, se você for para a área de RH, de hospital, ok. Mas quem vai para a clínica, você não vai encher o consultório, a não ser quem tem condições, e não era o meu caso, de família sustentar, pai, mãe, etc. Mas eu não, eu precisava desse dinheiro, né? Eu já era casada, meu filho era bebezinho, precisava muito desse dinheiro. Então, assim, não tinha a menor possibilidade. Algumas amigas não tiveram essa sorte, ou talvez não quiseram se arriscar tanto, não acho nem que foi sorte, mas enfim. E acabaram continuando trabalhando e dando um tempo, e a grande maioria não entrou para a área de consultório. Algumas entraram porque realmente tinha os pais que tinham uma condição financeira muito boa, que não que os meus pais não tivessem, mas eu já era casada, então não adiantava nada. Mas assim, que os pais bancavam elas, e outras que trabalhavam, elas não quiseram passar por esse processo louco, que foi muito louco, de você ter 2 empregos, ou seja, na verdade era praticamente 3, né? Porque aí você vai me falar, mas você não tinha paciente e você não ia pra lá. Não, eu ia, tá? Então, o que eu ia fazer lá? Eu ia ficar lá de plantão, pelo menos 1 hora, 2 horas por dia, de manhã bem cedo e à noite, para cruzar com os pacientes que eram do dentista e pra eles olharem pra minha cara e saberem, eu existo, né? E foi isso que eu fiz. Então, assim, no primeiros 2 meses, mais ou menos, eu me lembro que teve uma amiga minha que entrou em contato da faculdade, amiga da faculdade, que entrou em contato, ela estava trabalhando ela tinha acabado de começar numa empresa tô tentando me lembrar, era uma empresa acho que era uma gráfica, não era gráfica, eu não me lembro, era uma empresa bem grande, nacional, que ficava na Marginal, e ela tinha entrado para a área de RH. E aí ela disse que tinha alguém que tinha passado lá, funcionário, conversado com ela, que ela precisava indicar alguma psicóloga. E como ela sabia que eu tinha acabado de montar consultório, ela falou, você montou? Eu falei, montei. Tá trabalhando? Eu falei, tô. Tô com consultório, né? E aí ela me indicou e foi o meu primeiro paciente, um paciente muito querido, que eu lembro dele até hoje. Aliás, eu lembro de praticamente todos os pacientes, tá? Então, meus pacientes que estiverem me assistindo, que forem meus pacientes, a não ser que você passou 1 ou 2 vezes no consultório, que eu chamo de turista, pacientes que foram meus pacientes, sim, eu lembro de todos vocês. A relação terapêutica é uma relação profissional, mas muito carinhosa. Então, assim, você não conversa com uma pessoa, a semana que vem não lembro o que ela falou, né? Por mais que a gente anote no prontuário e tal, vocês são pessoas que realmente importam, pelo menos pra mim, essa é a minha visão. Então, sim, eu me lembro de todos eles com muito, muito, muito carinho. E aí, o que aconteceu? Voltando, essa amiga me indicou esse primeiro paciente, que eu me lembro dele até hoje, tá? Eu não vou falar o nome, mas eu lembro do nome dele até hoje. Depois, os outros pacientes acabaram vindo do dentista, que eu ficava lá e sempre tinha uma ou outra pessoa que falava, é psicóloga, então eu tô precisando marcar uma consulta. E aí, os pacientes começavam a fazer terapia comigo. E o começo foi assim. Aí eu fiquei grávida da minha caçula e nesse período de gravidez, em alguns dias, eu tinha um problema de pressão alta muito sério. E a médica me colocava de repouso. E aí eu ficava em casa. Nesse dia que eu tava em casa, deitada, eles chamam de decúbito lateral esquerdo, se eu não estiver enganada. Eu ficava deitada, sob o lado esquerdo, eu tava assistindo televisão e na televisão eles chegaram e falaram que era se tivesse alguma psicóloga assistindo programa de televisão, que pudesse doar o atendimento, que entrasse em contato. E eu liguei para o telefone da produção e me ofereci para atender gratuitamente essa paciente. E eles me perguntaram qual o meu nome e para colocar como agradecimento no GC, embaixo na barra. E eu disse que eu agradecia, mas que se era um trabalho para fazer o bem, eu não queria que divulgasse meu nome, mas que eu ia passar o meu nome para que a produção entrasse em contato com a paciente. E foi exatamente o que ocorreu.
Então, assim, eu acho que a minha carreira começou de verdade a alavancar a partir desse momento. Eu ainda trabalhava na Gradiente, eu estava de repouso e eu estava doando parte do meu trabalho de graça para ajudar pessoas. Essa paciente veio para o consultório, ela foi tratada, e eu lembro muito bem quem ela é. Há pouquíssimo tempo ela entrou em contato comigo pela internet, pelo Facebook, e me perguntou se eu lembrava dela. Sim, eu respondi que me lembro, e talvez, quem sabe, ela até tenha a oportunidade de assistir esse vídeo. Beijo enorme para você, minha querida, você sabe quem é. E ela veio por causa de um probleminha de cleptomania, tá? Que é um roubo patológico e com causas emocionais. Essa paciente teve alta, segundo ela, nunca mais teve nenhum problema, tá? E eu me senti muito honrada de ter podido ajudar gratuitamente uma pessoa. Então, assim, fazer o bem sempre é bom. Não é só bom para o paciente, é bom para a gente, né? Infelizmente, a gente não vive somente de boas ações, que nós todos temos contas a pagar. Então, às vezes, a população confunde, acha que porque a gente ama o que a gente faz, que a gente pode viver fazendo isso. Infelizmente, não é possível. Mas sempre tem um ou outro paciente que eu pelo menos, tento ajudar na medida do possível, né? Sempre eu pego os mais necessitados realmente e tento dar uma ajuda. Mas enfim, passado isso, a televisão começou a entrar em contato comigo e pedindo para que eu fizesse participações. E aí, em outros momentos, eu acabei indo pessoalmente à televisão com o microfone tremendo, nervosa, gaguejando, e aí, mesmo dessa maneira, morrendo de vergonha, eu ia. Algumas vezes as pautas, os assuntos que a televisão me propunha eram assuntos que eu não dominava, e aí veio a minha segunda dica. Eu nunca disse que eu não sabia, eu sempre falava, tudo bem, qual é o assunto, tal coisa, então tá bom, pode deixar que eu vou falar sobre isso. Eu não dizia que eu sabia, mas também não dizia que eu não sabia. E pegava uma montanha de livros, entrava na internet, comia tudo que era possível imaginar do assunto e ia pra televisão sabendo. Acho que esse foi uma grande sacada minha, porque quanto mais eles exigiam de mim, mais eles me obrigavam a estudar para não passar vexame ao vivo e a cores. Isso foi maravilhoso. Eu acho que grande parte do meu trajeto tem a ver com o fato de eu ter que falar e para estar falando, obviamente, eu tinha que estudar. Outra coisa que foi muito interessante, bom, e aí os pacientes começaram a aparecer, obviamente, né? Outra coisa que foi bem interessante é que num outro momento do consultório, também no início, eu me deparei com um jornalzinho de bairro muito, muito, muito sem graça. E aí eu abri aquele jornal e vi que eu podia entrar em contato com o pessoal, o jornalista responsável. E foi o que eu fiz. E aí eu entrei em contato e perguntei se eu podia estar mandando artigos escritos por mim, a super psicóloga recém-formada, 2 anos, 3 anos de formada, artigos escritos por mim. E embaixo eu escreveria o artigão grandão, bonitinho, e lá embaixo pequenininho meu nome. E foi o que eu fiz. Eu mandei, eles disseram, manda, se por acaso o artigo for bom, a gente publica. Eles nunca me falaram, vai dar certo. E aí eu pensava, gente, vou ter que escrever um artigo inteirinho para depois eles verem se querem. Que droga. E para eu escrever um artigo, eu demorava horas e horas e horas, porque como eu era muito nova, eu lia milhões de artigos de milhões de pessoas, fazia milhões de anotações, estudava a respeito para depois poder falar alguma coisa. Então, às vezes eu levava 6, 7 horas escrevendo um artigo que eu nem sabia se ele iria ou não ser publicado. Mas isso me ensinou muito também. Então, eu acho que as duas grandes escolas que eu tive foi o fato de eu nunca dizer que eu não sabia, sempre nunca atendi sem saber e nunca fui para televisão sem saber. Eu quero deixar isso bem claro. Mas eu sempre que eu não sabia, eu ia correndo para estudar. Essa é a grande sacada. Então, assim, você não sabe, se mate de estudar, né? Vai aprender, porque ninguém nasceu sabendo. E quando a gente termina a faculdade, a gente não vai, eu costumo dizer que a gente sai informado, levemente informado, assim, muito. E na verdade, vai depender da gente, tá? Continuando a estudar, fazer curso pós, mestrado, ou ser autodidata, tá? Eu acho que isso é extremamente importante.
Então, acho que essa questão dessa humildade, da gente perceber que a gente não sabe e que a gente precisa estudar para poder ser um bom profissional e ser humilde para poder aprender e ler, para poder escrever, eu acho que é fundamental. Essa questão da gente perceber que a gente precisa de experiência clínica para a gente se tornar bom profissional e que atendimento com população carente ou atendimento em ONG gratuitamente, o trabalho voluntário, eu acho que me trouxe muito, muito, muito conhecimento, né? Aí, passado algum tempo, eu entrei em contato com uma grande amiga minha que acompanha minhas postagens, a Adriana, e me ofereci para ir para uma ONG que ela trabalhava, que era o Reciclázaro, e me ofereci para fazer um trabalho voluntário lá. E assim, foi tudo que eu aprendi, assim, com relação à dependência química que eu uso até hoje. Eu aprendi atendendo aquela população que eram muitos e muitos e muitos e muitos moradores de ruas, pessoas em risco social, num galpão de reciclagem. Então, assim, acho que esse tipo de aprendizado que a gente tem no dia a dia, e lendo, e estudando, e atendendo, e atendimento em grupo, individual, com uma demanda social, pacientes muito graves. Gente, eu acho que isso, esse lado humano, eu acho que foi extremamente importante para me fazer eu me desenvolver. Então, assim, a minha grande dica, tá? Tenha um emprego que te mantém financeiramente, ou um pai, uma mãe que possa te manter, porque você vai levar um tempo até montar um consultório, tá? Até ter uma quantidade de demanda, e esse tempo às vezes ele é muito, muito, muito longo. Eu dei uma sorte danada, mas em geral você leva aí 10 anos. Mesmo tendo dado uma sorte, eu acho que assim, eu só comecei a ganhar razoavelmente bem depois de 10 anos de formada, tá? Então, esse começo a gente tem que ter as costas amparadas por alguma coisa que te segure financeiramente. Então, o seu consultório vai ser algo a mais, tá? Segundo, estude o tempo inteiro. Qualquer coisa que vierem falar, não é eu não sei, deixa pra lá. Eu ainda não sei. E não é o amanhã eu olho, é já. Só um minuto. Comece a estudar. Qualquer coisa que você não souber, só um minuto. Abre a internet, abre o celular hoje em dia. A gente tem Google no celular, gente. Naquela época não tinha nem celular. Então, assim, abre o celular e vai ler. Então, assim, até hoje eu estudo muito, 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 muito. Hoje mesmo eu tava lendo. Então, a minha segunda dica é estude. A minha terceira dica é ajude o próximo. É impressionante quando a gente faz as coisas de bom coração para ajudar o outro. Seja gravar um vídeo para quem está iniciando, seja atender o telefone para falar com um psicólogo recém-formado que está aí meio perdido, não sabe o que ele faz, o que ele não faz. Gente, é impressionante. Parece que o mundo entra numa rotação do bem. E isso é fantástico. Porque assim, se eu tivesse alguém que estivesse fazendo por mim o que eu tô fazendo por vocês agora, dando essas dicas, nossa, meu caminho teria sido tão mais fácil. E às vezes os psicólogos até me falam, ei, poxa vida, por que você faz isso? Por que você ajuda? Eu falo, porque eu não tive. Então, assim, às vezes a gente só quer dar, dizem, né, que a gente só dá o que a gente teve. Nem sempre. Às vezes a gente dá o que a gente gostaria de ter recebido. E eu acho que esse é o grande lance, né? Que eu possa estar dando para vocês o que eu gostaria de ter recebido e que eu possa estar fomentando um caminho novo em que você também possa estar ajudando pessoas quando você estiver com o meu tempo de formada, recém-formados ou outras pessoas que também estejam precisando, né? Acho que o nosso trabalho é uma coisa maravilhosa, é muito difícil, é muito cansativo, é estressante, mas é excepcionalmente maravilhoso porque a gente lida com o bem, com o coração, com o amor e com muito estudo, muita técnica e muito... não é uma profissão facinha de ficar batendo papo como o pessoal acha, né? Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, comentem e me deem um feedback positivo. Se não gostarem e tiverem outras ideias, também comentem e me deem um feedback do que vocês gostariam de estar ouvindo, tá bom? Um ótimo dia para vocês, beijo enorme e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!